E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou aí com meu companheiro Tomás Salve galera, tudo na boa? e eu convidei o Tomás para fechar aquela série de vídeos que eu tinha começado fazendo as análises e reflexões sobre o livro O Lucro às Pessoas, de Noah Chomsky. Então eu pedi para o Tomás que ele fizesse a leitura e ele fez, para que a gente pudesse vir aqui comentar e fechar a análise sobre o livro O Lucro às Pessoas, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo, espero que acrescente alguma coisa na vida de vocês e que sirva para vocês encarar a realidade da vida de vocês como ela é e, de certa forma, se agregar para vocês ou se acrescentar, deixem um comentário aí, compartilhem os vídeos e deem like se possível, que a gente agradece muito, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal, para começar aí e fazer o início da jornada dos comentários sobre o livro O Lucro às Pessoas. Eu acho que é de extrema importância a gente ter e mencionar esse livro para as pessoas do canal, porque a gente ainda vive um término de uma pandemia, e uma pandemia na qual a narrativa econômica se centrou em tentar defender, por parte daqueles que são donos dos meios de produções e ligados aos meios empresariais, de que as pessoas deveriam ter em mente que a economia e, portanto, o lucro era mais importante que a vida das pessoas, ou seja, a manutenção segura dessas pessoas em casa, né? Eu acho que é muito importante a gente ter e trazer esse livro para vocês aqui no canal, porque a gente ainda vive o finalzinho dessa pandemia e a gente inclusive vê o desenvolvimento agora de carnaval, Perfeito. né, e de eventos sendo abertos em larga escala. A liberação da utilização da máscara, né? A liberação da utilização da máscara não se usa mais. E O Queiroga decretou o fim da pandemia, inclusive hoje, né? O fim da emergência da Covid no Brasil. não vi. Foi decretado hoje. Sério? Aham. Uhum. Esse é o nosso ministro da É, saúde, foi o né? que eu falei hoje. Cara, decretou o fim da pandemia hoje. Fim da emergência da pandemia, tá ligado? Da Covid. Ah, sim. Eu só vi a manchete Engraçado. também, não cheguei a ler a notícia. Engraçado. Me interessei muito. Já que ele tem noção do que está acontecendo lá na China? Pois é, né? Não sei, né? Mas enfim, Na volta do vírus. depois a gente vê isso. Mas eu acho que é bom a gente ter essa conversa, pessoal, porque eu acho que a gente ainda vive muito orientado nesse paradigma neoliberal e de dependência dos livres mercados. E eu acho que é um livro que, apesar de ser curto, ele é um livro que ele traz abordagens bem interessantes sobre um prisma social, né? Chomsky é um cara que confia na democracia, ele de certa forma tem um repúdio aos regimes comunistas em si, ele parece ser bem contrário à limitação da liberdade de expressão e de movimentos liberais. Ele parece defender de forma bem entusiasta a democracia e a participação dos civis no engajamento da política, coisa que eu acho bem interessante também e que nesses tempos de pandemia faz a gente parar para pensar, porque de fato as pessoas também se engajaram mais em tentar debater e tentar conversar mais sobre políticas públicas, porque viram como foi a catástrofe da pandemia e como que os políticos estão conduzindo toda essa catástrofe. Então, eu acho que é um livro que ele faz a gente entender essa perspectiva neoliberal que a gente está inserido e essa perspectiva de como a gente coloca o lucro e o desenvolvimento empresarial, né? O estabelecimento e o cumprimento de metas empresariais acima do desenvolvimento das próprias pessoas. Isso ficou muito aparente, ficou muito visível para as pessoas na pandemia. Eu acho que não é mais possível os grandes empresários fugirem dessa narrativa, porque foi aquilo que foi defendido. Quantos empresários não se insurgiram contra a ciência? E isso muitas pessoas fazem, o livro deixa bem claro também, por influência de muito poucos, né? Daqueles que têm de fato o poder e que querem uma mudança nesse sentido, né? Exato. E uma coisa bem importante que ele ressalta é o quanto as mídias sociais, a mídia corporativa, que é gigantesca, o quanto ela colabora, né, para defender esses interesses, porque também são interesses dela. Sim. E dos líderes e donos dessas emissoras. Empresas.
e como que isso é prejudicial para a própria sociedade, como de certa forma vai alienando ainda mais as pessoas. Só aliena. Perfeito. E é por isso que a gente vê tantas pessoas de classe média baixa, que são tão incisivas em defender o capitalismo, né? Em achar que capitalismo é desenvolvimento econômico das próprias pessoas, Sim, né? perfeito. E não entender sobre comércio, e não entender como que o capitalismo em si, não é que ele é um desenvolvimento da pessoa, desenvolvimento econômico social em amplo sentido, Sim. né? Ele é um desenvolvimento econômico, na maioria dos casos, estrito sensu. Concentrador de renda, concentrador de riqueza. Perfeito. Né? Perfeito. Então eu acho que o Chomsky ele traz muito bem essa abordagem, porque é bom a gente ressaltar aqui, pessoal. Eu já tratei isso aqui em outros vídeos no canal, já falei mais sobre os anos dourados ou os anos de ouro, como alguns autores chamam, alguns teóricos, que é aquele período depois da Segunda Guerra Mundial, 45, na verdade eles botam como definitivo 47, até mais ou menos os anos 70, finalzinho dos anos 70, como os anos de ouro, né? Os anos dourados do capitalismo, os anos onde a gente teve as maiores margens de crescimento econômico, as maiores taxas de desenvolvimento econômico social para ampla maioria das pessoas. Todas as classes tinham um aumento exponencial de crescimento econômico, né? E o Chomsky traz bem essa abordagem de como a Revolução Conservadora, que foi iniciada oficialmente depois dos anos 80, lá com a Margaret Thatcher na Inglaterra e o Ronald Reagan nos Estados Unidos, como que isso foi invertido, né? Como que esse sistema social que o capitalismo estava engendrado e estava, de certa forma, instigado a defender, porque estava gerando lucros para ele, né? Ele tinha um crescimento das taxas de lucro elevadas, mas depois desse período se tornou incômodo demais para o capitalismo continuar mantendo isso. Principalmente depois daquelas revoluções e tumultos que a gente tem lá em 1968, com os jovens estudantes fazendo muitas manifestações. Então o capitalismo, os capitalistas, aqueles donos de grandes partes do poder, eles se sentiram incomodados demais com o ambiente político, né? Sentiram a instabilidade no ar e sentiram que aquele regime de bem-estar social, aquele regime de garantia de dignidades mínimas para a população, seja com regimes de salário mínimo, né? com previdência social, com saúde, não era mais benéfico a eles. Né? Porque as pessoas estavam tendo um quase pleno emprego ou pleno emprego, tinham essas condições sociais sendo alimentadas, sendo destinados recursos a isso, mas ainda assim existiam manifestações e existiam muitas pessoas insatisfeitas. Né? Então, aqueles donos dos grandes meios de produção, os capitalistas de verdade, o que eles fizeram? Eles encararam como muita instabilidade política e realmente entenderam, olha, está na hora da gente realmente mudar essa estratégia de defesa de bem-estar social e de defesa de tentar fazer um capitalismo mais consciente, um capitalismo mais preocupado, um capitalismo mais saudável para as pessoas e mais preocupado com desenvolvimento social. E eles entraram numa estratégia de defender o capitalismo num sentido liberal puro. Tá bem? O Chomsky também traz uma abordagem bem interessante que, mesmo que oficialmente a gente considere a ascensão da Revolução Conservadora ali pelos anos 80, com a Thatcher e com Reagan, a gente tem que falar também de Pinochet no Chile. E ele também traz bem essa abordagem, né, sobre o golpe que foi dado em Salvador Allende, que era o presidente democraticamente eleito, né, no Chile, onde foi dado um golpe por interesse dos Yankees, por interesse dos Estados Unidos da América, né, que queriam defender os seus interesses empresariais, financeiros, comerciais no território chileno. Então deram um golpe e derrubaram um governante, que era o Salvador Allende, democraticamente eleito, e botaram um general, que era o Pinochet, no seu lugar, para implementar reformas de livre mercado com uma autoridade política centralizada. Tá bem? Esse foi o despontar, o florescer, talvez, do neoliberalismo.
Tanto é que o nosso ministro da Economia, o senhor, excrementíssimo senhor Paulo Guedes, trabalhou lá nos ministérios, se eu não me engano, no Ministério da Economia chilena, ou fez estudos lá. Não tenho agora claro na minha memória, mas se eu não me engano, trabalhou no Ministério da Economia, na época da ditadura de Pinochet. E o Chomsky traz bem essas abordagens, né, mesmo que muitos consideram, e oficialmente é considerado a Revolução Conservadora dos anos 80, no Chile, ali no inicinho dos anos 70, se eu não me engano, 73, a gente já tinha um florescer do neoliberalismo. Onde Milton Friedman, que é o guru do neoliberalismo, já atuou firmemente naquela situação política. E a abordagem que o Chomsky dá sobre como os Estados Unidos da América intervém na maioria dos regimes aqui latino-americanos ou também ali da Europa em si, ou até do Oriente Médio, né? Mas ele foca bastante na América Latina. Ele mostra como os Estados Unidos se infiltraram na inteligência de muitos países latino-americanos, né? E como fizeram táticas, estratégias de subversão do regime político instaurado, para que fosse ali instaurado regimes que fossem benéficos aos interesses comerciais, empresariais dos Estados Unidos da América. Perfeito. Isso o livro deixa muito claro, né? E para quem lê, é importante que o inscrito aqui do canal leia para ter essa dimensão, né, cara? Porque o que os Estados Unidos faz é muito feio, de qualquer perspectiva. É cruel, né? Cruel. E com a história que eles contam, né? Aquele conto de fadas, que nem o conto do livre mercado, é outro... Perfeito, sonho americano, sabe? Se importar com as pessoas, Sabe? Democracia linda. Isso não existe. Sobre eles serem uma nação civilizatória, que está preocupada com a democracia no mundo. Perfeito. Isso meio que cai por terra. Cai por terra. Né? E assim, por isso que eu acho bom a gente deixar recomendado para vocês lerem o livro O Lucro às Pessoas, porque é um livro que ele é relativamente curto, né? Ele tem ali 100 páginas, né? Sim, menos que isso, talvez. 90, acredito. É bem curtinho e ele tem, assim... ele tem conexões com teorias bem interessantes de análises sociais, né? De analisar a sociedade, e traz essa perspectiva do neoliberalismo, essa perspectiva da infiltração americana nos regimes sul-americanos e a colaboração dos grandes grupos midiáticos. Ele traz isso de forma muito clara. Perfeito. Também, ele traz isso como se fosse uma luva, pessoal. É muito bom de ler. O livro, ele é bem dinâmico. Então, eu recomendo de todo o coração para vocês, porque realmente é um livro bem curtinho e que vai dar assim, um resultado fenomenal para o entendimento de realidade que eu acredito que a gente precisa criar no nosso Brasil. E ele utiliza o que muitas pessoas deixam de lado hoje em dia, que são fatos históricos, né? Para demonstrar como isso é feito pelos Estados Unidos, no Chile, no México, no próprio Brasil. Né? Ele utiliza... E assim, pessoal, é um livro de 2004. 2004 Publicação é digitalização. original 99, Publicação original 99. Então ele ainda mostra fatos anteriores a essa data, entende? Ele não utiliza a crise de 2008, ele não utiliza outros fatos que ainda seriam mais ridículos ainda. E mais agravantes, né, para essa crise que o capitalismo já está engendrada desde 80. Perfeito. Né? Então isso também é importante a gente destacar. O livro é publicado originalmente em 1999. Então vocês vão notar ali que faltam algumas características, algumas análises sociais do período posterior a isso. Ele não se refere à crise financeira de 2008, ele não se refere a problemáticas que a gente teve, por exemplo, do atentado do World Trade Center lá em 2001, ele não se refere à pandemia, né? Então, claro, é um livro que mesmo escrito em 99, né, no alvorecer ali do século XX, no finalzinho, já trazendo totalmente uma abordagem que eu acho importantíssima para a gente entender o decorrer, sabe? Perfeito. Do ambiente social. Sim. Né? Porque ele, de fato, ele mostra em 99 como foi esse papel do desenvolvimento capitalista e como foi essa narrativa de colocar o lucro em cima das pessoas depois do pós-guerra. Perfeito. Né? Mesmo que daí ele dá aquela ressalta, né, que teve os anos gloriosos ali e considerados anos de ouro do capitalismo moderno, dos anos 50 até anos 70,
Mas, mesmo assim, ele mostra como sempre foi o interesse das pessoas sendo subjugado pelo interesse empresarial. Perfeito, perfeito. Demonstrando totalmente a falha dessa política neoliberal. Exato. Que vem sendo implementado. Exato. Tu lê o livro e tu vê que os acontecimentos daqueles que ele trata se repetem no futuro. Entende? De forma muito pior. E só continua assim. E que nem... para mostrar para vocês como o livro é escrito em 99, ele tá ainda naquela dinâmica da década de 90, ele escreve enquanto está sendo aprovado, se eu não me engano, enquanto está passando o NAFTA, se eu não me engano. Se eu não me engano é o AMI. Ou é o AMI, o AMI, pode Acordo ser, né? Multilateral... E eu acho muito importante... Sobre o investimento, AMI. Como é que é? AMI, o Acordo Multilateral sobre o Investimento. Ah, tá. Isso foi em... O acordo, se eu não me engano, ele foi rejeitado em 98. E o que eu acho interessantíssimo que ele traz é esse destaque para os acordos que são feitos em bastidores. Perfeito. Né? Que a política real, na maioria dos casos, ou em boa parte deles, a política real ela está escondida por uma vasta cena de atores e de narrativas que ficam escondidas. E como a mídia consegue exercer uma disciplina jamais vista quando quer atender os seus interesses de grandes empresas. Que nem manter o AMI sobre segredo. Pouquíssimos jornais americanos e dos outros países também, porque o AMI era um acordo, digamos assim, entre vários países, né? Internacional. Internacional. O quanto que a mídia, nesse sentido, deixou baixo, entende? Ninguém falou nada. Era mal e mal, tipo, não estamos falando, então vamos falar uma coluninha aqui, mas coisas básicas, tá ligado? Coisas que podem influenciar talvez as pessoas até gostarem do acordo, entende? Deixando bem abaixo o que aquilo ali poderia proporcionar em sentido de gerar mais desigualdade, mais concentração de renda e riqueza, entende? Trazer com clareza, né, aquilo que o acordo realmente vai... Com imparcialidade, entende? Exato. Esses acordos que ele mostra, tanto o NAFTA como o AMI, eu acho isso muito importante. O Fast Track também. O Fast Track. Como é interessante. Como a mídia, como tu colocou, ela se mantém num teatro para esconder das pessoas aquilo que realmente importa e realmente interessa as pessoas, porque toca, sim, naquilo que vai influenciar na vida deles. Perfeito, né? Perfeito. E aí eu acho isso muito bom, e o Chomsky também trata isso bem, como a mídia é eficaz em manter as pessoas anestesiadas disso. De fato. Né? E manter as pessoas totalmente alienadas a esse contexto. Com certeza. Né? As pessoas não conseguem chegar a esse tipo de debate, não conseguem chegar a esse tipo de conversa. Perfeito. Né? E aí isso entra naquilo que a gente já criticou aqui no canal. Desculpa interromper, mas isso chega a assustar, inclusive, né? Sim. O quanto essa força consegue alienar, entende? Por interesses, às vezes, medíocres. Que tu não entende como é possível, entende? E sobre o manto da imparcialidade. Perfeito. Né? Coloca o manto da imparcialidade. Olha só, eu tô aqui, sou uma mídia, sou um veículo de imprensa e estou falando em nome do bem comum, em nome da opinião pública. Isso aí. Né? Buscando o bem coletivo. Quando, na verdade, é totalmente o oposto. Mas eu acho que é importantíssimo, pessoal, a gente trazer aqui comentários e análises sobre esse livro. Eu pedi para o Tommy para que ele fizesse a leitura, para que a gente pudesse comentar, porque eu acho que é um livro importantíssimo, principalmente vivendo aí esse término dessa época da pandêmica, né? E eu acho que cada vez mais a gente precisa abrir os olhos para como essas teorias, esse mito do livre mercado esconde muita coisa. Perfeito. E essas coisas são políticas, tá? A gente precisa falar de política, tá? Eu acho que o livro do Noam Chomsky, escrito aí em 99, apesar de não ter toda a análise dos aspectos que aconteceram posteriores a isso, contribui e muito para a gente entender a realidade social que a gente se insere hoje em dia. Perfeito. Tá bem? De fato. Principalmente do Brasil, ele também traz ele demonstra da situação brasileira, da influência dos Estados Unidos aqui. Isso, da influência dos Estados Unidos aqui, como a gente é submetido daí a um subdesenvolvimentismo. Perfeito. Por conta de que a gente é dependente do plano americano. Perfeito. Né? Sim, e ele mostra que isso se repete em todos os países, né? É a mesma forma que se dá
a influência americana, né? E inclusive até o pós, né? Por exemplo, a descrença na democracia, daí a descrença nas votações, nas eleições, né? Isso se dá em todos os países. Uma apatia política, né? Não quer discutir política, não quer falar... Se torna chato, se torna incômodo. Exato. Mesmo aquelas pessoas que mais usufruiriam de uma discussão propícia, de mandamentos, né? De uma do Estado. Eleição, exato. Essas pessoas se sentem com apatia para discutir. Total. Né? Com certeza. Então, tipo, isso mostra que também é uma das medidas do neoliberalismo. É uma tática, é uma estratégia. Claro. Né? Manter as pessoas anestesiadas à discussão. Menos pessoas buscando seus direitos, quanto mais pessoas acomodadas, melhor para eles, né? Exato. Porque eles querem lucrar. Então... Exato. Quanto mais as pessoas se manterem acomodadas e alienadas naquele seu contexto e não discutirem políticas públicas, não discutirem o palco social, melhor para eles. Ou se discutirem daí no palco social, que sejam discussões triviais. É isso, né? Que não sejam discussões que vão diretamente contrárias ao interesse deles. Perfeito. O interesse de lucro, o interesse empresarial, financeiro, rentista. Né? Perfeito. Qualquer pauta que seja contrária à desigualdade, dificilmente tu vai receber um apoio, sabe? Vai receber Sim. Um incentivo financeiro, né? Ou qualquer coisa. Até se conversar com alguém na rua, né? A alienação é tão grande que as pessoas nem se preocupam com isso às vezes. Sim, nem pensam nisso. Sim. Mas eu acho que seria isso. Quantos minutos já deu aí? Já tem 20 minutos. Nossa. Então acho que já vamos encerrar. Só quero ressaltar pro pessoal que o que a gente apresenta aqui são as reflexões do livro, né? Então fica aí a dica de, por favor, quem puder ler o livro, leia, que vai abrir aí vai dar um blow your mind aí na cabeça, e é bom demais o livro aí. A gente deixa aí de recomendação para vocês, de coração mesmo, pessoal. Eu, inclusive, pedi bastante para que o Tomás fosse atrás e lesse esse livro, mesmo que ele tenha as coisas dele para fazer. Mesmo assim, ele conseguiu correr atrás e ler o livro e se interessou bastante, principalmente por conta de mostrar como a política real ela atua nesses bastidores e como os acordos de comércio, por exemplo, o NAFTA, o OMI, como organizações como a OMC, a Organização Mundial do Comércio, como eles serviram de instrumentos do imperialismo norte-americano para exportar os valores norte-americanos, exportar valores de livre mercado, exportar valores de competitividade, sendo que esses valores só beneficiaram, na prática, o interesse do imperialismo norte-americano, interesses comerciais, financeiros, empresariais. Perfeito. Tá bem? E colocaram daí em segundo ou até terceiro, quarto plano os interesses nacionais do povo brasileiro. E do povo que eles apoiavam, né? O cidadão não. Era sempre o povo deles, né? Tipo, como eles chamam falei antes, não vou me lembrar agora. Mas enfim, é um povo próprio de que apoia de fato o interesse norte-americano, entende? Exato. E a gente recomenda então para vocês que vocês deem uma lida. Tem o livro no Google Acadêmico para vocês baixarem de graça. É só baixar de graça mesmo, sem pagar nada, e vocês podem fazer a leitura completa dele. Acredito que vocês vão gostar e vai acrescentar de forma ampla na vida de vocês para que a gente possa entender a realidade. Pode falar. Era público interno, só para esclarecer. Ah, tá. Era público interno. Valeu, pessoal. Obrigadão. A gente agradece quem está assistindo. Obrigado. É isso. Abraço, pessoal.